É, Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Marketing e Comercialização Rural, né, do curso de Tecnologia em Agronegócio do Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré. Nós estamos agora entrando na ideia de composto de marketing, né? Nós vimos já a perspectiva do composto de marketing a partir do produto, mas vamos revisá-lo hoje e vamos adicionar a um outro pilar do composto de marketing, que é a ideia de preço. Bom, então, continuando aquilo que a gente já estava estudando, né, vamos fazer uma primeira revisão. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Um momentinho. Está aqui. Bom, então, aqui, só para vocês, né, composto de marketing, hoje a gente vai ver revisar o produto, né, e adicionar o preço no nosso composto de marketing. Quando a gente está falando de composto de marketing, nós estamos falando do quê, então? Nós estamos falando de um conjunto de variáveis controláveis. No entanto, a gente não pode pensar que essas variáveis, elas são variáveis independentes. Elas são variáveis que uma depende da outra. Então, quando a gente mexe em uma, automaticamente, querendo ou não, intencionalmente ou não, a gente está alterando outra. Então, é importante que a gente tenha essa visão de que o composto de marketing é uma perspectiva, é um composto, como o próprio nome diz, interrelacional. Ele não é algo somente uma coisa ou outra, né? Bom, mas, professor, por que a gente tem que entender de composto de marketing e para que o composto de marketing vai servir? O composto de marketing ele vai servir para implementar estratégias dentro de uma empresa ou de uma organização. Quais estratégias são essas? Por exemplo, crescimento, quando a gente está pensando em expandir um negócio. Posicionamento, quando a gente pensa aonde a gente está trabalhando. Quando a gente pensa que público é o nosso público, como que a gente posiciona a nossa marca, como nossa marca é percebida pelo cliente final, por exemplo, isso é estratégia de posicionamento. E de segmentação. Segmentação é quando a gente entende que o mercado ele é muito grande e que a gente, atuando em segmentos, a gente consegue comunicar melhor, a gente consegue oferecer produtos que são produtos em certa medida, que atendem mais às necessidades daquele segmento e que a gente consegue ali ter uma relação de expectativa, né, de troca de expectativa, que é mais interessante. Então, o composto de marketing, ele é esse conjunto de variáveis, e esse conjunto de variáveis nos ajuda, enquanto organização, enquanto empresa, implementar estratégias de crescimento, de posicionamento e de segmentação, por exemplo. Para que a gente usa, então, para que a gente atende, para que é importante, então, o composto de marketing? Porque a gente consegue, por meio de um composto de marketing, a gente consegue, a partir do composto de marketing, planejar, implementar e controlar, né, ações e controlar estratégias e desenvolver ações para satisfazer o mercado-alvo. Bom, dito isso, isso nos ajuda, enquanto organização, a criar e manter um posicionamento competitivo. Então, retomando de forma geral, composto de marketing é um conjunto de variáveis que, em certa medida, a gente pode controlar. Por que é importante a ideia de certa medida? Porque elas não são controláveis 100%. Você não consegue mexer o preço 100% quando você, enquanto diretor ou diretora de marketing, vai mexer no preço, o pessoal da finança vai reclamar, né? Então, ele é interconectado. A gente não pode achar que a gente consegue mexer em cada uma das coisas e não ter, e isso não afetar outras coisas. Isso que eu quero dizer. Existem limites, claro, que são impostos, como o custo do produto, margem de lucro e outras coisas relacionadas. Então, são variáveis que a gente consegue controlar em certa medida. Essas variáveis, elas nos permitem implementar estratégias de crescimento, quando a gente está expandindo, de posicionamento, ou seja, como a nossa marca é vista, como a nossa marca é percebida, a nossa marca, produto ou serviço, e de segmentação, onde a gente atua, para quem que a gente vende,
quais são coisas, o que é importante para esse público que a gente está atuando, enfim. Tudo isso a gente pode colocar num processo de planejamento, de implementação e de controle, de ações, de medidas, de avaliações, para que a gente consiga satisfazer nosso mercado-alvo. Às vezes, por exemplo, a gente está investindo numa estratégia de promoção e essa estratégia não está chegando no mercado que a gente quer que chegue, né? Por exemplo. E tudo isso nos ajuda ao quê? A ter um ambiente que a gente crie e mantenha posicionamento competitivo. Bom, o que é, então, como que a gente vai entender o composto de marketing? A gente já conversou sobre isso, é a partir dos 4 P's. Preço, produto, praça, promoção. Tanto faz a ordem. Então, o preço é a quanto a gente está vendendo, e claro que o quanto está muito relacionado com posicionamento e segmentação de mercado. O produto, o que, de que forma a gente vai vender, de que forma a gente vai embalar, que informações a gente vai colocar na etiqueta, qual é o tipo de marca que a gente vai usar, como que a gente vai trabalhar a questão mesmo de embalagem, questão física, quando é produto, ou quando é serviço, como que a gente vai desenhar esse serviço, para quem, né, de que dor nós estamos falando do nosso cliente, que nós estamos resolvendo, né? Praça, ou seja, como a gente chega, como a gente entrega esse produto ou esse serviço, ou como o cliente chega até a gente para comprar, enfim. Então, são os canais de distribuição aí desse produto, desse serviço, e canais de acesso também, né? Não só de distribuição, porque quando a gente pensa em distribuição, a gente pensa em empresa distribuindo, mas também de acesso do cliente para esse produto ou para esse serviço. A questão da promoção, o que a gente vai usar para promover esse produto ou esse serviço, né? Então, é para quem, a gente tem que entender muito bem para quem, para entender que tipo de meio de comunicação esse para quem consome, para a gente promover esse produto ou esse serviço da melhor maneira possível. Bom, então, produto, né? A gente já viu, mas vamos rever. O produto, ele tem uma função muito clara de geração de valor. Essa geração de valor, ela está relacionada com atributos perceptíveis, aquilo que a gente consegue perceber quando a gente pega, por exemplo, acabamento, cheiro, né? Muito relacionado, poxa, acho que esse produto tem um cheiro mais gostoso do que o outro, gosto, tudo isso é perceptível. Mas a gente também tem atributos que são imperceptíveis, que a gente não consegue medir ou que o consumidor final não consegue enxergar. Por exemplo, quanto de tecnologia, qual foi o método produtivo empregado, a qualidade das nossas matérias-primas, dos nossos insumos, a forma com que a gente lida com nossos recursos humanos, com a gestão de pessoas, tudo isso frequentemente, em certa medida, as questões de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, em certa medida isso não está dado ali no produto. Isso não é dado, eu olho o produto e falo, olha, essa empresa, por exemplo, tem ações muito legais de responsabilidade social e ambiental. Eu não consigo enxergar. Então, eu tenho essa questão imperceptível no produto. Bom, como eu tenho essas questões, então, perceptíveis e imperceptíveis, o que eu, enquanto marketing, tenho que fazer? Eu tenho que reforçar o que é perceptível, eu tenho que comunicar ainda mais, eu tenho que usar isso ainda mais, porque eu entendo que se é aquilo que ele percebe que gera valor e ele está comprando por causa daquilo, eu tenho que reforçar, e aquilo que ele não consegue perceber, eu tenho que informar e comunicar melhor. Eu tenho que usar um padrão comunicacional que eu consiga chegar e informar, olha, toda essa parte aqui você não está enxergando, e é super importante, compõe, faz parte, e se você perceber, você vai dar ainda mais valor para o meu produto, para o meu serviço, né? A gente pode usar um exemplo da indústria automobilística, por exemplo, a indústria de tratores, eu posso ter um trator muito robusto, um trator muito bom, com um altíssimo nível de tecnologia implementada, e quem atua nesse trator não consegue perceber, porque, vamos dizer ali, toda aquela parte que fica para o motorista, né, para o operador, é uma parte comum, igual a outros tratores concorrentes e que tem um nível de tecnologia talvez menor do que o meu. Qual é uma das coisas que essa indústria, por exemplo, usa para mostrar, para tornar perceptível? Então, coloca um cockpit, né, um layout muito mais interessante, muito mais, com uma perspectiva, com um design muito mais moderno, que apele aí para essa coisa da inovação, para mostrar que aquilo que está no motor de tecnologia também está em outros locais e a pessoa consegue perceber. Aí a pessoa senta no trator e fala, olha, eu acho esse trator mais tecnológico que outro
por exemplo, porque eu consigo perceber aqui nos instrumentos que eu tenho à minha disposição que tem mais tecnologia implementada e percebendo que tem mais tecnologia implementada, percebendo que é um produto que é melhor, eu consigo, em certa medida, pagar mais, né? Então, eu gero mais valor e isso é importante. Bom, para a gente pensar, então, em manejar aí o produto, a gente tem estratégias. Eu vou apresentar 6 para vocês. Uma estratégia de eu demonstrar para um determinado público que um produto é interessante, que esse produto gera valor, é por meio de certificação. Por exemplo, certificação orgânica, por exemplo, certificação de origem, certificação de que não usam um conjunto de produtos químicos, por exemplo, que não é composto por determinados produtos, certificação de que não testa o produto em animais, né? Isso são coisas. Certificação, por exemplo, quando a gente vai vender carne para um determinado país, certificação halal, né, que em certa medida é importante também. Então, essas certificações, entre outras coisas, elas podem ali me mostrar na embalagem, naquilo que eu estou vendo, qualidade, né, e aí eu consigo, obviamente, gero mais valor. Poxa, se eu estou comprando isso daqui, de certa forma, tem mais qualidade, porque eu estou comprando que é certificado. Certificação de orgânico, por exemplo. Pago mais por essa alface, porque estou vendo que é certificada como uma produção orgânica. E também a questão da rastreabilidade, que, por exemplo, nos orgânicos é fundamental. Temos uma outra questão, que é a ideia de mix de produto. Eu, enquanto marca guarda-chuva, tenho um conjunto de linhas, por exemplo, dentro dos meus produtos. Vamos supor, sou uma fábrica de laticínios, tenho um conjunto de linhas de laticínios, tenho um laticínio mais para a galera fitness, tenho um laticínio mais para criança, tenho um laticínio para idosos, tem uma linha, né, de laticínios com foco em segmentos específicos de mercado, light, diet, enfim, essas questões. Quando a gente pensa nessa quantidade de linhas, a gente está pensando em amplitude do meu mix de produtos. Então, eu tenho um mix de produto com uma determinada amplitude. Então, eu posso abrir ou fechar, né? E tem uma determinada profundidade, por exemplo, se eu tenho ali uma linha de iogurtes e tenho iogurte de chocolate, de morango e o natural. Essa é uma profundidade. Eu tenho 3 dentro de uma linha, eu tenho 3 sabores. Mas eu posso ter 50 sabores aqui, né? Posso ter vários sabores. E aí eu posso aumentar a minha profundidade. Então, amplitude e profundidade em cada linha eu posso aumentar. Quando a gente está trabalhando com marca, né? Que é uma terceira aí questão do produto, tem a ideia que hoje se fala muito, que é essa ideia de branding, né, que é a questão da marca, como atuar com a marca, como posicionar essa marca, como construir essa marca, e tem várias questões relacionadas, inclusive com estudo de cores, com estudo dessas coisas. E aí, eu posso, por exemplo, enquanto empresa, ter no meu guarda-chuva várias marcas, que essas marcas não necessariamente as pessoas colocam que são minhas enquanto empresa, né? Eu atuo em várias marcas exatamente até como uma estratégia de não ter uma única marca mesmo e de atuar em marcas diferentes. Por exemplo, às vezes eu tenho uma determinada marca e abro uma outra marca para ter, às vezes, como estratégia, realmente uma separação entre uma marca e outra, porque eu quero atingir um outro público, né? Refrigerante, a gente vê muito isso. Cervejarias, a gente vê muito isso. Nós temos também a ideia de valor da marca, que é uma outra variável aí que nós, enquanto organizações, podemos, em certa medida, trabalhar, que é a ideia de brand equity, né, que é valor da marca. Então, marcas que têm um valor muito alto, a gente consegue até usar em outros segmentos, ou seja, a gente consegue estender, ter um braço dessa marca. Um exemplo clássico é a Coca-Cola, né? Ela tem ali o carro-chefe, refrigerantes e tal, né? Bebidas, e tem uma extensão dessa marca na questão de roupa, de moda, né? Então, tem toda uma extensão. Há também a ideia de marca própria, isso aqui no mundo agroindustrial é muito interessante, quando a gente pensa, por exemplo, nos varejistas, grandes varejistas, que acabam imprimindo as suas marcas em arroz, em feijão, né, esse tipo de coisa, exatamente para conseguir ali trabalhar com margem e para conseguir talvez posicionar ela mais barato, enfim, né? Então,
ou o contrário, né, posicionar ela numa perspectiva premium, por exemplo, e aí trabalhar com um outro espaço aí de mercado. A ideia do rótulo e do design, como a gente pensa nesse desenho, né? E aí, quando a gente pensa em informações, o design e o rótulo, eles são espaços de comunicação de informações, de prover informações, informações do tipo origem, processo de produção, como aquilo é produzido, e a gente tem cada vez mais a ideia de etiquetas inteligentes, né? Com QR Code, por exemplo, você consegue saber produção, ver um vídeo de como é produzido e essas determinadas coisas. Então, aqui, o que a gente viu? A gente viu 6 estratégias de como a gente pode trabalhar com o produto. A gente pode trabalhar com meio de certificações para garantir, tornar percebido, às vezes, um determinado valor. A gente pode trabalhar com mix de produtos, quando a gente atua em um conjunto de linhas, né? E esse conjunto de linhas a gente está trabalhando com amplitude e com profundidade. A gente pode atuar na construção de marca ou na construção de várias marcas, né? A gente pode ser uma grande empresa e ter várias marcas, exatamente, às vezes, uma concorrendo com a outra, mais uma vez, cervejaria, para lembrar vocês. A gente pode trabalhar com a ideia de valor de marca, né? Entendendo quando um valor é muito alto, quando aquela marca é muito conhecida, a gente pode explorar esse valor dessa marca em outros segmentos. Coca-Cola usei como exemplo, né, na ideia de roupa. Marca própria, os varejistas, quando eles acabam embalando, por exemplo, cereais, e aí usam aquela marca com a marca do próprio supermercado para colocar ali, por exemplo, para atingir um nível, para conseguir baratear esse preço e atingir um público que está buscando ali no preço. E a gente também tem o público premium que vai buscar determinadas questões. O rótulo e o design, o que a gente tem que entender? Que no rótulo e no design a gente está comunicando informações, por exemplo, origem, processo de produção, e cada vez mais com a tecnologia a gente tem a ideia de etiquetas inteligentes, QR Code e coisas do tipo. Então, esses são as 6 estratégias que a gente viu para trabalhar com o produto. Vamos entrar agora num outro P, que compõe o composto, que é preço, né? Então, para a gente pensar em preço, a gente sempre tem que pensar em percepção de valor, né? Às vezes nós estamos falando de produtos muito parecidos, mas os clientes percebem valor diferentes. E aí a relação é simples. Quanto maior o benefício percebido por um determinado cliente a partir de um produto ou de um serviço, mais grana ele está disposto a pagar, né? É uma relação diretamente proporcional. Quanto mais eu percebo que uma coisa é boa, mais eu estou disposto a pagar por ela. Existem vários métodos de precificar. A gente vai ver alguns deles que são importantes, certo? Então, a gente pode ter um método de custo, então a gente vai levantando o custo de produção e vai adicionando, somando esses custos, né, de produção, e aí adicionar margem de lucro e ver quanto que isso aí vai ficar. Para commodities não atua, né, a gente não tem muito essa questão do custo, porque ela é uma relação de oferta e procura, né, ela é essa relação, ela é a partir dessa relação, e a gente tem 2 questões que são bastante interessantes, compra futura e leilões, né. Compra futura, quando a gente pensa nos derivativos que são negociados em bolsa de valores, e leilão, por exemplo, a Olambra usa a questão dos leilões de forma bastante interessante para conseguir uma manutenção e uma definição de preços que são eficientes, né? Taxa de retorno, né? Então, basicamente, a TIR, que é a taxa interna de retorno. Quando a gente pensa no projeto, qual é a taxa de retorno que esse projeto vai nos trazer, ou que esse projeto vai nos retornar, e é a partir dessa taxa de retorno que a gente define o nível de viabilidade do projeto. E pode ser também o preço da concorrência. A gente vai à concorrência, entende o público-alvo que ela trabalha, e aí, a partir dessa média, dessa concorrência, a gente define o preço. Então, eu posso definir o preço por meio dos meus custos. Quando eu estou falando de commodities, é algo mais específico, porque eu estou pensando numa relação de oferta e procura. E aí, basicamente, entre outras coisas, a gente tem 2 métodos que são bastante interessantes da gente dar uma olhada. É a ideia de compra futura, negociado, derivativos negociados em bolsa de valores, e a ideia de leilões, né? Olambra, mais uma vez, faz isso com flores. Então,
para manter o preço eficiente, você faz os leilões e você consegue, por meio dos leilões, garantir preços mínimos, né? Que isso é bastante importante para o produtor. Taxa de retorno, quando a gente vai fazer um determinado produto ou um determinado serviço, ou quando a gente vai produzir algo, então a gente vai produzir vamos trabalhar ali na produção de leite ou na produção de uma determinada cultura, nós temos que pensar na viabilidade do projeto, e um jeito de eu estimar custo é entendendo quanto esse projeto vai me retornar, vai me trazer de retorno por meio da taxa interna de retorno do próprio projeto. E o preço da concorrência, que é o jeito de eu comparar o preço e achar ali uma média. Bom, pessoal, então isso aí foi a aula de hoje. Nós vimos, dentro do composto de marketing, produto e preço, façam os exercícios e estou à disposição para tirar dúvidas. Até mais!